crucial, é importantíssimo que, ao chegar no ponto de ter que demitir, que isso não seja surpresa para ninguém. Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, onde o objetivo aqui, você sabe, é nós conversarmos sobre liderança, né? A gente discutir um pouco sobre esse tema que a gente fica na correria no dia a dia e não tem tempo para parar e analisar a nossa liderança, né? Então, muitas vezes a gente se depara com situações onde você não sabe o que fazer, e isso é normal, isso é muito compreensível. Por quê? Porque você acha que está no piloto automático e vai fazendo as coisas do jeito que dá, claro, sempre fazendo o melhor. A gente sabe que você sempre procura fazer as coisas da melhor forma, mas acaba não saindo do jeito que a gente planejou, não é mesmo? Então, por isso é importante a gente estar conversando, a gente estar trocando essa ideia. Mesmo que o tema de hoje você ainda não esteja passando por esse momento, mas talvez em algum momento da sua carreira você vai precisar e vai se lembrar dessas dicas que a gente está conversando aqui. Tá bom? Eu sou Márcio Castelar, sou criador do método de liderança O Novo Líder, onde eu ajudo a formar líderes, novos líderes, certo? Seja com treinamento, seja com mentoria, enfim, a gama grande aí de formas que eu posso ajudar você. Basta você acessar o link que está aí na descrição do meu canal, do meu Instagram, do canal do YouTube, onde quer que você esteja vendo isso. E lá você vai ter acesso às informações de tudo o que a gente oferece. O objetivo desse vídeo exclusivamente é a gente discutir um pouco o processo de demissão. Como eu faço para demitir um amigo? Então vamos parar, vamos voltar um pouco nesse raciocínio. Tá? É muito desafiador para um líder chegar nesse momento de liderança, de decisão, certo? De você ter que tomar essa decisão e ter que demitir alguém. Se for um amigo, é pior ainda, porque tem todo um contexto emocional. Mas me diz uma coisa, quem é da sua equipe que não é seu amigo? É chato, né? Qualquer demissão é um processo muito chato, é um processo muito doloroso para todo mundo. Então, antes de chegar nesse ponto, na verdade eu costumo dizer que a demissão, um processo demissional, ela é como se fosse uma derrota para um líder. É sim. Sabe por quê? Porque um líder de verdade, e não aquele chefinho, estou falando de um líder de verdade, uma pessoa que exerce liderança, e não aquele antigo formato de líder que só sabia gritar, xingar e exigir. Estou falando de um líder de verdade, um líder agora do século XXI, um líder que sabe o que está fazendo. O que você faz? Você tenta recuperar as pessoas ao longo do processo. Existem formas de você atuar junto com essa pessoa para que não precise chegar a esse ponto de demitir uma pessoa e você mantenha a equipe. Certo? Nem chegar ao ponto de você ter que mandar a pessoa embora e nem chegar ao ponto da pessoa pedir para sair da empresa por sua causa, que também é uma outra situação bastante constrangedora. Mas vamos lá, vamos focar que infelizmente você tem um amigo, uma pessoa mais próxima, aquele cara que tem uma história de vida junto com você, seja uma história construída dentro da empresa ou muitas vezes até fora da empresa, onde as famílias se conhecem. Veja bem, você sabe o impacto que essa demissão pode fazer na vida dessa pessoa.
Mas uma coisa você tem que saber, é crucial, é importantíssimo que, ao chegar no ponto de ter que demitir, que isso não seja surpresa para ninguém, certo? Por quê? Porque você deve preparar as pessoas. Ou você tenta ajudá-las, resgatá-las e colocá-las no caminho certo para evitar esse tormento da demissão. Ou se a pessoa não for respondendo aos estímulos que você vai dando, você vai deixando cada vez mais claro para ela e para todo mundo que está em volta que o caminho que ela está tomando não é um caminho legal. Que o caminho que ela está tomando, ela está correndo sério risco de ser demitida. Fazendo dessa forma, quando acontece a demissão, quando finalmente você bate o martelo e fala, vou mandar embora, não pode ser surpresa para ninguém, tá? Mas Márcio, como é que eu faço isso? Aí você pegou um ponto legal. É simples, você é líder, você tem que estar antenado a tudo que acontece na sua equipe a todo tempo. Então, quando essa pessoa começa a dar pequenos sinais de que ela está indo para um outro caminho que não é legal, quando essa pessoa começa a ter algum tipo de comportamento que você, líder, não pode aceitar dentro da sua equipe, quando essa pessoa começa a tratar os colegas de uma maneira que está incomodando, está atrapalhando o rendimento, o andamento da equipe, você já deve chamar essa pessoa para uma primeira conversa. Essa conversa não é o tema aqui, a gente não pode desviar muito do nosso tema, mas essa conversa é chamada de feedback, certo? O feedback é um processo estruturado que vai te dar confiança para ter essa conversa com quem quer que seja. Você vai conseguir ter conversas brutalmente honestas, até se você tiver que demitir o seu irmão, qualquer outra pessoa muito mais próxima do que um amigo, certo? Por quê? Porque você vai estar embasado, você vai ter método para fazer isso. Mas não vou entrar no mérito do feedback agora. Mas a partir do momento que você conhece e você aplica o método, você coloca as coisas, você vai equilibrar as coisas numa balança. A partir do momento que você consegue ter essas conversas muito honestas, no sentido de ajudar a pessoa, veja bem, um feedback, ao contrário do que foi dito e praticado por um bom tempo, o feedback é uma conversa onde o líder demonstra um real interesse em ajudar a pessoa a melhorar. Você vai ajudar a pessoa a deixar de ter certos comportamentos que estão atrapalhando o crescimento dela. Você vai dar um feedback, é uma demonstração de preocupação com essa pessoa. Então, seguindo o método certinho do feedback, tudo isso, você vai se sentir seguro para conversar com quem quer que seja, certo? Como que eu descobri isso? Da pior maneira possível, da maneira mais dolorosa possível. Por quê? Porque quando eu comecei na liderança, e lá se vão quase 25 anos atrás, eu sei que eu pareço muito mais jovem do que isso, mas infelizmente eu já tenho aí quase 40 de carreira, sendo 25 só em liderança. Mas eu tive que descobrir como ter essa conversa com essas pessoas praticamente de maneira intuitiva, porque naquela época não tinha essa facilidade que você está tendo agora de poder assistir um vídeo, simplesmente assistir um vídeo e tirar insights daquilo que você pode aplicar na sua equipe, seja ela qual for, seja ela onde for, entendeu? Então eu aprendi a fazer isso há muito tempo atrás, conforme eu disse, de uma maneira empírica praticamente. Eu tinha que falar com os meus colegas, porque eu tinha acabado de sair de dentro da equipe, eu já tinha informações em que eu tinha que corrigir o comportamento dos meus colegas, dos meus amigos, pessoas com as quais eu fazia churrasco de final de semana,
pessoas com as quais jogava futebol durante a semana depois do expediente. Só que você é líder, só que eu me tornei líder, só que eu soube fazer as pessoas entenderem que a partir de agora eu tinha uma outra responsabilidade dentro da equipe, que era o quê? Manter essa equipe alinhada com os propósitos do departamento. Simples assim. É só isso que você tem que fazer na liderança. Como se fosse fácil, né? É só isso que você tem que fazer. Tá bom, pega e faz. Eu posso falar porque eu fiz e me mantive na liderança durante todos esses anos. Mas que é difícil, não tenha dúvidas. É possível? Tenha menos dúvidas ainda. É muito possível. E liderança é treinável, liderança é praticável, liderança é ensinável. Coisa que no meu tempo, naquela época que eu comecei, também era. Mas o acesso era diferente, tinha muito menos acesso. Agora você que está aqui comigo assistindo esse vídeo, está tendo vários insights. Tenho certeza que algumas fichinhas vão cair na sua cabeça. Obviamente que não tudo, eu não estou no seu lugar, não é? É muito mais difícil se eu me colocar, eu não estou na sua empresa, eu não conheço o seu ambiente. Mas liderança não é sobre empresas, liderança é sobre seres humanos. Ao você aprender liderança, você vai exercer liderança aonde quer que você esteja, certo? Mas vamos voltar um pouco. Como que era lá quando eu comecei? Eu precisava conversar com os caras, nós tínhamos relações de amizade, sim, mas com pouco tempo eu entendi que eu tinha que me impor como líder. Só que eu não tinha um método, um processo estabelecido, não tinha ferramentas, eu não tinha um suporte de um RH, por exemplo, que de certa forma, alguns até te ajudam nesse processo. Não tinha, principalmente porque eu era líder de terceiro turno, cara. Na fábrica era só eu, então eu tinha que decidir. E como é que eu fiz? Lógico, não comecei acertando de primeira, mas eu fui ajustando as coisas. Eu chamava um para conversar e questionava a pessoa. Viu, você acha que do jeito que você está fazendo tá legal? É uma pergunta, você vai levar a pessoa para reflexão, sendo uma pessoa próxima a você ou sendo não próxima a você. Mas é uma pessoa que você está vendo que um determinado comportamento que ela está tendo prejudica ela, certo? Ela está se prejudicando e muitas vezes está no piloto automático. A pessoa não está vendo isso, mas a partir de agora você, com uma posição de liderança, você está um pouquinho mais afastado, está vendo as coisas de uma outra forma. Você começa a perceber, poxa, se esse cara continuar assim, logo mais ele vai precisar sair da equipe, porque não dá para ficar com uma pessoa assim na equipe. Ah, Márcio, me dá um exemplo. Dou sim. Pessoas que se aproveitam da proximidade que tem com o líder, no caso, quem é o líder, para, por exemplo, escolher trabalho, escolher atividade que vai fazer, ou querer, né, escolher os melhores serviços, não é? Esse é um caso fortíssimo. Pessoas que se aproveitam da mesma maneira da proximidade que tem com o líder para querer influenciar os outros. Se estiver influenciando de uma maneira positiva e trazendo os demais para o seu lado, legal, continue, me ajude. Agora, em alguns casos, a pessoa pode estar influenciando os demais para afastarem eles de você, para querer fazer com que ele seja o seguido, ao invés das pessoas seguirem o líder. Então, são N situações que você vai se deparar, que você vai poder usar esse mesmo método, essa mesma ferramenta. Que eu costumo dizer, né, já que estou falando de feedback, eu costumo dizer que é a marreta da caixa de ferramentas de um líder. Mas por que marreta? Eu sou enfermeiro, não tem marreta, não uso marreta. Eu sou líder do departamento de contabilidade, não tem marreta. Tem sim. A partir do momento que você passa a exercer um cargo de liderança, você tem agora uma outra caixa de ferramenta, uma outra forma de trabalhar, que são as ferramentas de liderança. E
na caixa de ferramentas de um líder tem uma marreta, que é o tal do feedback. Mas por que marreta? Porque o feedback, se for feito da maneira errada, você vai estragar ainda mais aquilo que já está ruim. Ou seja, se a pessoa está tendo um comportamento errado e você vai lá e dá uma paulada na cabeça dele, como se diz por aí, você dá uma bronca. Na verdade não se diz por aí dar bronca mais, né? Isso é coisa do meu tempo. Come o rabo. Você vai lá, come o rabo do cara na frente de todo mundo e chama a pessoa: ô fulano, vem aqui na minha sala que eu vou te dar um feedback. Você está fazendo tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Então você está usando a marreta para estragar aquilo que já estava ruim. Continuar estragando o que já estava ruim. Porém, se você é uma pessoa instruída, uma pessoa que está aqui hoje prestando atenção no que a gente está tentando passar, está procurando conhecimento, parabéns por isso. Experiência, pegando experiência com quem tem um pouco, né? Quase 40 anos aí, e vai aplicar isso, parabéns para você, certo? Por quê? Porque a partir do momento que você começar a fazer as coisas, o método certo, a coisa certa, que eu demorei um bom tempo para aprender, que eu demorei um bom tempo para colocar no eixo e ter sim um processo estabelecido para isso, você começa a acertar. E começar certo é muito melhor, certo? Aí você vai endireitar, usar a marreta para endireitar aquilo que estava saindo meio torto, aquele cara que estava se desviando, aquela pessoa que seu amigo, ou não tão próximo, mas uma pessoa talvez importante dentro da sua equipe, que você consegue resgatar ela, que você consegue trazer ela de volta, você consegue motivar essa pessoa a te ajudar, ajudando a ela, estabelecendo uma via de mão dupla nessa troca aí. Você ajuda ela, ela te ajuda e todo mundo trabalha tranquilo. Entendeu? A comparação com a marreta, ou você acaba de estragar o que já estava ruim, ou você endireita aquilo que estava começando a ficar ruim, certo? Então vamos lá. Mas Márcio, por que essa conversa é tão importante assim? Porque conforme eu disse lá no começo, a ação que vai culminar com a demissão, seja de quem for, do cara próximo, do cara não tão próximo e tudo mais, seja de quem for, não pode ser surpresa para ninguém. Porque imagina uma situação, e eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi pessoas que estavam aguardando promoção. Eu vou abrir um pouco mais isso. Foi assim, nós éramos técnicos, nessa época eu já era líder. E havia um técnico que trabalhava lá com a gente, que estava esperando uma promoção para engenharia. O cara ia ser engenheiro. Só que essa negociação para passar para engenharia demorou algum tempo e tal, só que ele já fazia algumas coisas da engenharia. Então ele começou a ter alguns comportamentos que desagradavam de certa forma a nossa gestão. A gestão sobre a qual também eu era subordinado, tá? Estou falando de nível um pouco mais acima. Você está ficando claro. E ao invés de darem feedback para ele, e ao invés de tentarem corrigi-lo, ele acabou sendo demitido uma semana antes de ser promovido. Então você imagina a expectativa que esse cara estava, a ansiedade que esse cara estava, a alegria que esse cara estava por ter conseguido um objetivo de passar de técnico para engenharia, para ser engenheiro. Ele já era formado e tudo mais. Imagina o revés que esse cara teve na cabeça quando ele soube da demissão dele da empresa. Uma empresa onde ele esperava seguramente ficar por mais, sabe lá eu quantos anos, talvez estaria lá até hoje. Então a demissão não pode ser surpresa. Nós líderes não agimos dessa forma. Por que foi surpresa para ele? Porque na época a nossa gestão, vamos dizer assim, agia
impulsivamente, não estava preparada para lidar com pessoas. Esse é o grande fato. Infelizmente, é assim que acontece. Então, se você passa por um processo demissional, onde em algum momento alguém teve alguma surpresa, é porque o processo não foi conduzido com profissionalismo. Tá? Se você demite e a pessoa fica surpresa, você não está sendo um bom profissional, um bom líder profissional. Você pode ser um técnico profissional excelente. Tá? Você pode ser, tecnicamente, você pode conhecer a tua profissão melhor do que ninguém. Você pode ser referência máxima daquilo que você se propôs a fazer. Isso é indiscutível, eu não vou discutir conhecimento técnico de ninguém aqui. Mas se eventualmente você alcançar um cargo de liderança, saiba que você deve dar uns 2 passos para trás e aprender uma nova, a sua profissão agora sobre um novo ponto de vista, que agora é o ponto de vista de um líder, exatamente para não ter que passar por esses problemas, ou não ter que causar esses problemas para as pessoas, certo? Então, quando você se antecipa e faz a coisa do jeito certo, pode ter certeza que as pessoas, apesar de estar sendo demitidas, ainda saem da empresa de alguma forma te agradecendo. Por quê? Porque durante todo o processo você foi claro, você deixou claro o seu ponto de vista. Olha, pessoas com esse tipo de comportamento eu não posso admitir dentro da minha equipe. Vamos mudar? Eu te ajudo. O que você precisa? Por que você está tendo esse comportamento? O que está acontecendo com você? É comigo o problema? Está com algum problema em casa? Algum problema? O que está acontecendo? Porque sim, as pessoas mudam de comportamento, certo? Agora, aquelas que evoluem, que precisam de um líder, para ajuda de um líder para evoluir, não passam por esse tipo de problema. Agora, aqueles com quem o líder só faz denegrir a imagem da pessoa, só ameaça e tudo mais, esse vai ter problema, esse vai dar problema. Mas quando você faz tudo da maneira certa e infelizmente não consegue segurar a pessoa é demitida e ainda te agradece por tudo que você fez por ela. Existe esse reconhecimento. Eu, das poucas vezes que fui obrigado a demitir, hoje eu ainda tenho amigos aqui fora que eu demiti a pessoa que trabalhava junto comigo. Mas a pessoa sabia que eu estava fazendo tudo que estava ao meu alcance por ela, certo? Então, quanto mais você agir de uma maneira clara, de uma maneira honesta, de uma maneira sincera com esse tipo, com todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade, menos problemas você vai ter na hora de demitir. E às vezes também você tem que demitir não só pela pessoa. Algumas vezes eu já presenciei, por exemplo, uma época de crise onde a empresa fala, olha, eu quero 10% do seu pessoal, tem que mandar 10% do seu pessoal. Mas recentemente aconteceu muito durante a pandemia. Empresa fechada e não conseguia ter lucro, nada, as pessoas demitiam. Então é uma outra situação, uma situação de emergência. Agora, no dia a dia, se por um acaso você precisar demitir, tendo um método estruturado, você não sofre, ninguém sofre, certo? Então, olha só, a importância de você conseguir ter essas conversas estruturadas com quem quer que seja, tá? Acesse aí o link que está na minha bio. Lá você vai ter o meu endereço do canal do YouTube e tudo mais, onde eu posto material específico sobre feedback. Feedback tem que ser treinável, tem que ser... você tem que estar pronto para dar o feedback, certo? Então é assim que se faz. O líder tem que ser profissional. Nessa hora você tem que ser brutalmente honesto, porque se você não for honesto com essa pessoa e precisar demiti-la,
você está se colocando numa posição mais difícil ainda. É você que está se colocando nessa posição difícil, nessa posição ingrata, que você vai mexer com a vida de uma outra pessoa. Você vai abalar essa pessoa. Tanto essa pessoa vai impactar tanto essa pessoa quanto a família dela, filhos. Vai mexer na estrutura da casa dela. O cara fez conta, o cara sei lá, tá devendo nas Casas Bahia e você é obrigado a demitir. Poxa, isso é muito chato. Isso é muito chato. Eu passei por uma situação, pessoal, que eu não quero para ninguém, tá? Eu fui obrigado a demitir um rapaz uma vez. Ele já sabia, tá? Ele já sabia que comigo seria difícil ele continuar trabalhando. Eu ainda não tinha esse método de feedback estruturado, mas de certa forma eu já tinha deixado bem claro para ele que estava chegando o fim da linha. E na empresa havia um processo burocrático. A partir do momento que você pedia a demissão de uma pessoa, você tinha que justificar lá de várias maneiras, tudo mais. E depois você recebia lá uma autorização para fazer a demissão. E na semana que eu recebi a autorização para fazer a demissão dele, ele entrou na sala onde estávamos eu e alguns outros colegas e anunciou que a garota dele estava grávida. E aí depois me chamou de canto, pedindo desculpas, porque ele sabia que ele tinha, de certa forma, pisado na bola comigo. Ele sabia que, de certa forma, eu já estava tomando providências para trocá-lo, não é? Inclusive, ele era um profissional único na minha equipe. Eu tinha que pegar um outro profissional de uma outra equipe para suprir, que eu não podia ficar sem. Então, muitas coisas envolvem, são muitas particularidades. Mas ele já sabia que ele estava devendo para mim. E aí, quando aconteceu isso na vida dele e ele falou: e agora? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter um bebê e tudo mais. Aí ele sentiu a responsabilidade. Aí já não tinha mais volta. Tá? Mas ele sabia, não foi surpresa para ele o que aconteceu. Já nessa época, eu já me preocupava de ser muito sincero, muito transparente com as pessoas. Então veja como você não pode ser conivente com nenhum tipo de comportamento que a pessoa esteja tendo que não te agrade. Você é líder, você toca a música, certo? Claro, tem todo o aparato de uma empresa inteira ao seu redor. Nem tudo depende da sua decisão, mas você tem que deixar claro para a pessoa que, caso ela não esteja indo bem e que esse caminho pode culminar numa demissão, você está lá pronto para ajudar essa pessoa. Você está pronto para ajudá-la e resgatá-la e trazê-la de volta e motivá-la novamente. É esse o papel do líder, certo? Então vamos caminhando aí para o final, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Escreva aí: Lucas Henrique, Jefferson Baltazar. Senta o dedo aí, pessoal. Quem mais está aí? Lucas Henrique perguntou se perdeu muita coisa. Daniele Luiz, Marcos Barril, Engenheiro Douglas Souza, Daniel Martins, beleza? Silvana, Marcos Barril Novo, conheço mais ou menos. Tudo bem, Barril? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Jefferson, Lucas perguntou se perdeu muita coisa. Acredito que você já tinha perdido uns 70% de conteúdo quando você fez essa pergunta, Lucas. Obrigado, Barril. Essa é uma dificuldade que todos nós passamos por isso, né? Barril Novo, para quem não conhece, um excelente professor de inteligência emocional e também oriundo das empresas aí pelas quais a gente passou, e também passou muito perrengue na liderança dele. A gente teve um longo período trabalhando juntos aí e aprendemos muito juntos, trocamos muitas informações, muitas ideias, e
Eu tenho certeza que de tudo que eu falo tem um pouco dele aqui comigo. Marcos Barril Novo. Não sigam ele no Instagram não, sigam eu. Jefferson, conheço você um pouquinho também, seu Baltazar. Como lidar com funcionários que é o queridinho do nosso superior e não supre a nossa necessidade no setor? Boa pergunta, Jefferson. Jefferson, é o seguinte, queridinho do superior, por que ele é o queridinho? Começa analisando assim, o que ele tem? Ele é muito próximo, ele é parente próximo, tem muita amizade e tudo mais, ou será que ele é só um bom funcionário? Pelo que você está dizendo aqui, não, ele não supre a nossa necessidade no setor. Todo mundo do setor acha isso? Todo mundo do setor tem essa mesma opinião? Então a gente precisa começar a analisar e avaliar o porquê esse cara é o queridinho. Se for paternalismo, você não vai ter como lutar contra. Agora, se for afinidade, vou chutar aqui, os dois são santistas, por exemplo, e um adora o outro porque torce para o Santos. Estou dando exemplo do Santos porque é difícil encontrar alguém que torce para o Santos hoje em dia, né? Mas você tem que... Primeira coisa, não se importe com isso. Não se importe com isso. Está sobrando o trabalho dele para você? Se sim, levanta o braço e fala que você está sobrecarregado. Se não, não se preocupa com isso. Tá? Deixa ele ser o queridinho e eles que tenham um relacionamento que eles quiserem ter entre eles. Então, se ele não atende a realidade, a necessidade do setor, alguém acima do seu superior deve ver isso. Tem certas coisas que não tem muito para onde correr, Jefferson. O cara é o queridinho, acabou e pronto. Eles têm algum tipo de relação, talvez extra empresa, que você, por ser um cara idôneo e ético, se recusa a ter. Talvez até se recuse a participar da panelinha. Eu também já me recusei a participar de várias panelinhas, certo? Porque não é o jogo que eu gosto de jogar. Sempre gostei de ser o jogo profissional. Foi assim que meu pai me ensinou e é assim que eu sei ser até hoje. Mas é preciso entender. Se isso te afeta, levante a mão, tenha muita cautela, mas de alguma maneira deixe o superior ficar sabendo que essa situação não está do seu agrado. Se não te afeta, não se preocupa com isso não, bicho. Deixa eles com o caso de amor deles lá e bola pra frente, não se preocupa não, tá? Marcos Barril, quando o empregado recebe feedback negativo e não sabe o que fazer, o que o líder faz? Bom, a primeira coisa que o líder faz é quando ele opta por dar um feedback para uma pessoa, um feedback de desenvolvimento, que você chamou de negativo, mas é um feedback de desenvolvimento. Uma das coisas que saem traçadas dessa conversa é um plano de ação. E nesse momento, a gente ensina lá no treinamento do novo líder, vou dar um spoiler aqui para vocês, que o funcionário que está recebendo esse feedback é ele quem vai falar 80% do tempo. O líder só estimula. Por quê? Porque quando surgir essa solução para esse problema, ela tem que vir da pessoa. Ela tem que vir da pessoa. Por quê? Porque isso causa um comprometimento maior. Ela vai falar assim, poxa, o Márcio está tentando me ajudar, eu falei para ele que eu iria mudar esse comportamento, por exemplo, então eu tenho que me esforçar ainda mais para fazer isso. Se essa solução vier do líder e falar para a pessoa, olha, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo, ou ainda pior, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, pode até ser que a pessoa faça, mas por obrigação e não por comprometimento. E o que a gente quer é que as pessoas se comprometam com a gente e não façam as coisas por medo. Então, o líder traça esse plano de ação junto com a pessoa. A solução, o líder induz
com que a pessoa dê essa solução para o problema e aí acompanha. É assim que o líder age, Barril. Beleza? Lucas Henrique, essa live ficará gravada? 100% gravada. Disponibilizada daqui a pouco aqui no Insta. E até amanhã, na hora do almoço, ela estará editada e postada no meu canal do YouTube. Certo? Alguns cortezinhos, algumas besteiras que eu andei falando por aqui, a gente corta na edição e perpetua lá no canal do YouTube, Lucas. Tá? Então, muito conteúdo, a gente falou de bastante coisa, as perguntas que vocês fizeram, poxa, me ajudaram bastante a gente conversar aí, e eu só tenho a agradecer. Tá legal? Então eu não vou me direcionar a um por um, mas por favor, recebam o meu abraço, muito boa noite e muito obrigado por terem aparecido. Até a próxima. Tchau, tchau, fiquem com Deus.